Bom dia, mais uma vez a gente vai ter aula aqui, tá? Em casa, é aula de ciências e a gente está chegando próximo já ao período de verificação. Então, para hoje, a gente vai ver a segunda parte dos vertebrados. A gente estudou o que era vertebrado, estudou o que eram peixes, e aí a gente vai trabalhar a parte ligada aos anfíbios, tá? Então a gente vai ver aí no critério de evolução dos vertebrados as características dos anfíbios. Então, uma aula a gente vê os anfíbios todinho, vai falar também um pouquinho da questão da verificação, como é que a verificação vai ocorrer. Bem semelhante da verificação passada, é aquele sistema de prova ligado a esses dois tópicos. E aí a gente fecha na segunda aula, né? Primeiro a gente vê anfíbios, na segunda aula a gente fecha vendo os exercícios. Tanto os exercícios relacionados aos peixes, que ficou como tarefa de casa, como também os exercícios relacionados a anfíbios, que a gente vai fazer daqui a pouco, tá ok? Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho deles aqui, não é? Uma das principais características dos anfíbios. Né? Então, quanto às características dos anfíbios, como a gente estava falando, ele vai ter como característica uma vida dupla, né? Uma vida de água, uma fase em que ele se desenvolve na água, outra fase que ele pode se desenvolver no ambiente terrestre. A gente vai encontrar algumas espécies de anfíbios que poderiam e podem ser encontrados em águas salgadas, tá? Então a gente vai ver aqui que são duas exceções, tá certo? E a gente vai tentar entender de que dinâmica, não é, em relação aos peixes, como o corpo deles se manifesta, tá, gente? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui a minha câmera e ela vai filmar a parte ligada às características que eu tinha preparado no slide aí, e por um motivo X a gente vai ter aula aqui em casa, tá certo? Então lembrando que essa aula é importantíssima porque esse assunto também faz parte da verificação que a gente vai fazer semana que vem, tá? Então vamos começar? Vamos estudar? Peguem o livro de vocês, página 209, com o assunto anfíbios. Vamos dar sequência aqui aos anfíbios, tá? A gente vai trabalhar o módulo 3 da página 209, como foi falado aqui. Né? Lembrando que esse módulo é módulo de assunto de teste. A gente também vai aproveitar para fazer os comentários relacionados à aula. Né? Então a gente sabe que os anfíbios eles fazem parte de um grupo chamado de vertebrado, que possui coluna vertebral. E dentro disso aí, os anfíbios eles descendem ou surgem no ambiente terrestre há cerca de milhões de anos atrás, não é? Através de transições que ocorreram ou de migrações de animais aquáticos para o animal terrestre. Tá? Então, para a gente ter uma noção aqui, para que um animal vertebrado ele viva sobre o solo, não é? A locomoção e suas estruturas do corpo elas precisam estar adaptadas à vida terrestre. Então, isso levou milhões de anos para que esses organismos viessem a surgir nesses seres vivos, para que eles pudessem se estabelecer no ambiente terrestre, tanto ligado à adaptação da locomoção, quanto também do sistema respiratório, né? E aí do surgimento de pulmões, de rins, que poderiam permitir tanto excretar, eliminar as substâncias tóxicas, como também ele realizar essas trocas gasosas. Então, anfíbios, tá? Peixes, aves e répteis, eles têm algo em comum, esse processo de evolução. Hoje a gente vai falar aqui, né, de algumas características gerais que todos os anfíbios têm e as ordens que neles se classifica. Só para a gente ter uma noção, tudo isso que a gente fala em relação da migração do ambiente aquático para o ambiente terrestre há milhões e milhões de anos, né, é comprovado ou indiciado essa comprovação através de fósseis que foram encontrados em épocas passadas. Tá? Então a gente vai falar hoje sobre os anfíbios e aqui de início a gente vai ver algumas características gerais que eu coloquei. Eu coloquei aqui que os anfíbios ele vivem em água doce, porém a gente vai encontrar dois casos raros: a rã comedora de caranguejos, que vive em ambiente marinho, e a rã aguadeira, né, do deserto australiano. Então, fora isso, em relação a viver em dois ambientes ou ter uma vida dupla, vivendo tanto na água quanto no solo, não é? Eles realizam trocas gasosas através dos pulmões, é o local onde eles realizam essas trocas gasosas. Porém, isso no estado de vida adulto, tá?
Geralmente, no estado de vida larval, os anfíbios utilizam as trocas branquiais e, na fase adulta, além dos pulmões, como trocas gasosas, eles também utilizam a pele. Então, a gente nota que a pele é permeável e, através da pele, também se realiza as trocas. Outra característica que a gente pode colocar aqui em prática é a questão do sistema circulatório. Então, dentro dessas características gerais, o coração, a gente fala nele, não é? A presença dele, e que desde invertebrados a gente já vê a presença de um coração, porém, a principal função desse coração é bombear o sangue. Então, esses anfíbios, como são vertebrados, o sangue circula por dentro de vasos e também do coração. Então, esse coração ele possui câmaras, e essas câmaras ou compartimentos, no caso dos anfíbios, são divididos em 3 compartimentos, onde ele tem 2 átrios e um ventrículo. Então, o interessante é que nos anfíbios, a gente está vendo aqui algumas espécies representantes, como a salamandra, não é? Sapo e pererecas e rãs. A gente pode aqui ver que o fato dele ter 2 átrios e um ventrículo, em relação aos peixes, que só tinha um átrio e um ventrículo, o coração dele circula de maneira mais eficiente, tá? Outra característica, ele tem um tímpano, uma membrana que vibra com o som para remitir estímulos, não é? Para as estruturas nervosas do ouvido. Então já há uma membrana timpânica e ele possui um grupo de pálpebras que protegem os olhos e também realiza a sua limpeza, onde essas estruturas elas são bem definidas. Então, nosso livro aí, eu acredito que a gente tem falando sobre a vacina de cambu. Então, não é, a classe dos anfíbios e nas ordens anuras, a gente tem aqui no Brasil uma perereca conhecida como cambu. Então, quando essa perereca, é uma característica que ela tem, ela se sente ameaçada por um predador, ela libera um líquido, não é? Uma secreção viscosa na pele dela, onde essa pele é venenosa, fica venenosa. Então, o que aconteceria? Quando o predador dela fosse comer ela, ela morreria. Então, os indígenas utilizam esse veneno para passar na pele, tanto para se proteger, como também afastar doenças e má sorte. Acredita-se que o veneno, parte desse veneno está aí abaixo, sendo colocado na pele, ele é absorvido, não é? E tem alguma influência neurológica. Então, algumas comunidades chegam até mesmo a guardar, a amarrar, deixar ela vivendo livremente, mas amarrar ela para limitar o movimento dela sobre determinados locais, com a finalidade de retirar parte desse veneno e ser utilizado, tá? Bem interessante isso aí, a gente vai encontrar falando dessa questão do cambu, ligado lá na página 209, logo de início a gente vê falando sobre a utilização disso no preparo de determinadas vacinas, tá? Então a característica dele é ser encontrado aqui na Amazônia, na floresta amazônica. Os anfíbios, eles podem ser classificados em ordens. A gente viu que tem filo, tem a classe e eu tenho as ordens. E nesse caso aqui das ordens, a gente vai ter 3 ordens diferentes, né? Só olhando eu vejo, uma não tem membros locomotores, uma tem membros locomotores, porém vivem no ambiente aquático e terrestre, onde os outros também diferenciam por ter estruturas ou membros locomotores, mas uns têm um membro maior, outro menor. Então, eu vou encontrar aqui indivíduos que têm como característica saltar e outros não. Então, as ordens também elas são classificadas de acordo com a presença ou não, tá, de cauda. Então, temos 3 ordens aqui bastante diferentes uma da outra, olhando as fotos, e a gente vai ver que são agrupados em anuros, urodelos, em ápodes. Lembrando que cada foto dessa aqui, os anuros são representados aí pela rã, perereca, sapo. Eu tenho os urodelos representados pelas salamandras e temos ápodes, tá, representado aqui pela a foto abaixo, que é conhecida aqui como Cecília, tá? Então a gente vai mais adiante e agora a gente vai trabalhar cada ordem dessa, característica de cada ordem
o que cada ordem apresenta em geral na natureza como característica própria. Então, como eu tinha dito, os anuros, eles são animais anfíbios, têm vida dupla, porém não possuem cauda. Não é? Como, por exemplo, a gente cita e já citou rãs, sapos e pererecas. O nome deles significa, não é? Do grego, sem, e uros significa cauda. Então, anuros tem a ideia de que são anfíbios sem caudas. E os anuros, eles se locomovem de três formas, principalmente através dos saltos. Então, ele pode nadar numa fase da vida, ele pode saltar e ele pode também caminhar conforme os membros ou estruturas locomotoras que ele possui. Outra característica em ambientes, não é, relacionados a locais encharcados, não é, ele é um ótimo predador de larvas de insetos e de insetos. Então, ele participa do controle biológico. Controle biológico quando, para determinadas pragas, eu uso um determinado animal para controlar, não é, o número dessas pragas ali. Então, essa é uma característica que a gente vai ver na ordem dos anuros. Então, principal característica, sem cauda. Outra característica aqui, os machos, eles possuem cordas vocais, sacos vocais, na verdade, não cordas vocais, mas sacos vocais. Né? Esses sacos, eles estão localizados abaixo da boca, onde ele tem a função de emitir o coachá, que é um som. Tá? Esse som específico, os machos vão fazer, né, com a função de atrair as fêmeas em período de reprodução. Então, a finalidade é chamar a atenção da fêmea para o processo de reprodução. Outra característica que a gente vai ver nos anuros aqui é em relação à coluna vertebral. Lembrando que vertebrados possuem coluna vertebral. No caso dele, esta coluna vertebral, ela é rígida, ela é dura, não é? E ela é curta. Tá? De igual, a gente pode utilizar essa característica aqui também para dizer em relação ao corpo dos anuros, que são largos e são curtos. Vamos adiante. Então, a gente agora vai falar sobre o próximo tópico relacionado à reprodução. Então, quando a gente fala que a reprodução é sexuada, significa que esses animais, eles se reproduzem através de gametas. Então, os machos produzem células especiais, as fêmeas produzem células especiais, e essas células, elas irão se unir, ou seja, elas irão se fundir, onde elas se unem, tá? E essa união, tá, forma uma nova célula agora, que é a célula ovo ou zigoto. Aqui a gente coloca que a fecundação é externa. Se a união dessas células ocorre do lado de fora do corpo da fêmea, não é? Ela é lançada diretamente na água. Então você vê que a fêmea vai ficar lá, o macho vai criar, não é? Emitir o coachá, que são sons específicos. Então aquele macho que tiver o som mais atraente, mais alto, né, que chame a atenção, é o macho alfa, nesse caso, e aí ela vai reproduzir com ele, onde os dois lançam as suas células germinativas na água, onde vão se encontrar e formar a célula ovo. Então, nesse caso, como a fecundação ocorre fora do corpo da fêmea, a gente vai chamar de fecundação externa. Outra característica que a gente vai falar dos anuros, tá? É quanto à alimentação. Então, como critério de alimentação, aqui a gente vê que se alimentam de animais invertebrados de pequeno porte, podendo esses animais ser aquáticos ou terrestres, não é? Eu tinha falado aqui da questão do controle biológico, então entra aí, ele tem uma língua protátil que tem a capacidade de se alimentar de mosquitos, moscas, grilos, besouros, não é? Que são os principais insetos que vão servir de alimentação para os anuros. Isso é bom porque ele participa do controle biológico e o sapo, nesse caso aí, ou os anuros, nesse caso, acaba diminuindo o número de insetos transmissores de doenças. Ou, não é? A gente vai ver que ele controla pelo menos essa população. O habitat, Rogério, quanto ao habitat, a gente sabe que habitat significa local aonde o ser vivo reside, é o local aonde ele mora. Então, geralmente a gente vai encontrar esses anuros próximo à beira dos rios, próximos a lagos, a córregos, tá? E eles são encontrados em todo o continente, exceto na Antártida, tá?
com grande parte das espécies de anuro é encontrada em zonas equatoriais e tropicais do planeta, em função da temperatura. Tá? Eles vão ser encontrados nessa região. Lembrar que os anúrios, eles podem produzir veneno. Esse veneno é liberado sob a pele, tá? Então, muitas vezes é uma curiosidade, alguém diz, olha, o sapo soltou xixi, ele saiu pulando, soltou xixi, e aquele xixi cega o olho, Rogério? Não cega o olho, tá? Não vai ter problema nenhum em cegar o olho. Na verdade, ele dá a entender que está jogando um veneno para o predador para que ele pare, mas aquilo é apenas urina como forma dele querer se proteger, tá? A gente vai para a próxima ordem, que são os urodelos. Os urodelos a gente tem aqui como representante, um dos principais são as salamandras, que ela possui um corpo alongado, possui 4 membros, não é? São funcionais esses membros, trabalhando de forma sincronizada, e essas estruturas elas acabam também auxiliando tanto na locomoção, no período aquático, como no período terrestre que ela vai viver. Então, a alimentação ela é muito semelhante à dos anúrios, tá? Como também o sistema digestório que possui. A maioria ela utiliza a língua para capturar a presa, que é muito semelhante aos anúrios. E quanto à fecundação, a fecundação também, que é a união entre os gametas masculino e feminino, ela é interna, tá? Ela ocorre internamente, com o desenvolvimento de ovos. Porém, esses ovos se desenvolvem no interior, no sistema reprodutor da fêmea, e depois são depositados na água. Notem que na fase adulta, as salamandras elas habitam o ambiente terrestre, tá? O próximo aqui são os ápodes, tá? Os ápodes, como características, eles não possuem membros locomotores para se movimentar. Então, esses movimentos ocorrem através de musculatura lateral do corpo. É muito comum quando a gente olha um ápode no ambiente a gente ter cuidado. Por quê? Porque eles possuem dentes, apesar de se alimentar de cupins, minhocas, larvas de insetos, tá? E quanto à fecundação desse grupo aqui, é interna também, com o desenvolvimento, podendo ser ele ovíparo ou vivíparo, podendo pôr ovos ou não, tá? Essa é a característica que a gente vai ter aqui em relação aos ápodes. Aí, dando continuidade, a gente vai para uma área chamada de fisiologia. Dentro dessa fisiologia, a gente vai ver o sistema circulatório. Então, quando a gente fala em coração, não é? A gente aprende que o coração ele tem como finalidade bombear o sangue e fazer com que esse sangue ele circule pelo corpo, chegando até todas as partes. Porém, esse trajeto que ele desenvolve, ele passa por dentro do próprio órgão que vai bombear, que é o coração, e também por vasos sanguíneos. No caso aqui, eles apresentam 3 cavidades ou 3 câmaras, sendo 2 átrios e um ventrículo, como já foi mencionado anteriormente. Se a gente for mais adiante, a gente vai ver aqui e falar sobre o sistema excretor, tá? E sistema nervoso. Então, o sistema excretor ele é formado por 2 rins. Os rins vão filtrar, né, os fluidos do corpo do animal, formando uma urina que pode ser eliminada por uma região conhecida como cloaca, tá? Ocorre isso aí. Ele vai eliminar essas estruturas no período em que ele se encontra no ambiente aquático, geralmente é amônia, a excreta que ele vai eliminar, e no momento que ele está no ambiente terrestre, a excreta que ele vai eliminar é a ureia, certo? E aí, gente, a gente vai dar uma paradinha aqui para a gente ter mais uma aula. Essa próxima aula a gente vai trabalhar corrigindo as atividades, tá? Eu quero que vocês façam aí atividade relacionada também a anfíbio. Agora, você vai fazer, e aí a gente vai corrigir a atividade sobre peixes e sobre anfíbios, tá ok? Então vamos com tudo que para a semana a gente tem nossas verificações, tá? Então se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.